Boa noite, professora Giovana. Esse é o meu trabalho de anatomia. Eu sou a Verônica, do primeiro ano matutino da Educação Física. E hoje eu vou falar sobre o esqueleto apendicular. Na imagem nós temos o esqueleto humano. E nele aparece o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. O esqueleto axial consiste em crânio, caixa torácica e coluna vertebral. E o apendicular é em membros superiores e membros inferiores. O que une os dois é o cíngulo superior, que fica aqui e aqui, e o cíngulo inferior, que fica nos ossos do quadril. O esqueleto apendicular, ele tem no total 126 ossos, e o que diferencia o axial do apendicular é que o apendicular tem ossos longos e o axial ossos planos e irregulares. Vou mostrar os membros superiores do esqueleto apendicular. Ele tem um total de 64 ossos. Tem a clavícula, que é um osso longo em formato de S, a escápula, que é um osso plano em forma triangular, o úmero, que ele articula o cotovelo, é o maior osso dos membros superiores e ele é localizado no braço, o rádio, que é um osso longo e constitui a parte lateral do antebraço, a una também, que é um osso longo que constitui a parte medial do antebraço. Aí tem os ossos da mão e os dedos, que são constituídos por pequenos e maciços ossos, que se dividem em carpos, metacarpos e falanges. E no total são 27 ossos que trabalham em conjuntos. Também no esqueleto apendicular, ele se liga ao axial por meio do cíngulo superior, que é constituído pela clavícula e pela escápula. Agora eu vou falar sobre os ossos das mãos e dedos, que, como eu disse, são divididos em carpos, metacarpos e falanges. Primeiro eu vou falar dos carpos, que eles são divididos em duas fileiras, proximal e distal. E ao todo, são 8 ossos que constituem. Em cada fileira tem 4 ossos. Na fileira proximal tem o escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. E a fileira distal tem o trapézio, trapezoide, capitato e amato. Os metacarpos, agora que eu vou falar, que eles representam a estrutura da palma da mão. Ou seja, são divisões que recebem numeração a partir do dedo polegar. O que são essas numerações, essas composições? Que seriam 5 ossos, que são os dedos. E os dedos, eles fazem a ligação com os ossos do carpo e as falanges. E agora, por último, eu vou falar das falanges, que se referem aos ossos dos dedos. Cada dedo possui 3 falanges, que é a falange proximal, a falange medial e a falange distal. A proximal, ela está na base da mão. Então, ela fica assim, na base do dedo, é a primeira. A medial fica entre a distal e a proximal, então ela fica no meio. E a distal, ela fica na ponta do dedo. O único dedo que não tem as 3 falanges é o polegar, que ele só tem apenas a falange proximal e a falange distal. Agora eu vou falar sobre o cíngulo superior, que ele é formado pela clavícula e pela escápula. A função da clavícula e da escápula é servir como um elo, como uma união dos membros superiores com o tronco ou com o esqueleto axial. Anteriormente, o cíngulo superior se liga ao tronco por meio da porção superior do externo, mas posteriormente essa ligação é incompleta, porque a escápula só está ligada ao tronco por meio de músculos. A clavícula forma a porção ventral da cintura escapular. Ela está quase horizontalmente logo acima da primeira costela. Ela articula-se medialmente com o manúbrio do externo e lateralmente com o acrômio da escápula. Ela tem 2 extremidades, 2 faces e 2 bordas. Agora a escápula é um osso par, chato e bem fino, podendo ser translúcido em certos pontos. Forma a parte dorsal da cintura escapular, tem forma triangular, apresentando 2 faces, 3 bordas e 3 ângulos, e é localizado na porção póstero-superior do tórax. Agora eu vou falar sobre os membros inferiores do esqueleto apendicular. O membro inferior é formado por coxa, perna, tornozelo e pé. A função deles é a sustentação e a locomoção do nosso corpo. Eles têm um total de 62 ossos, que são os ossos do quadril, que representa a função de 3 ossos, que é o íleo, isquio e pubis.
Aí depois é o fêmur, que é o osso mais longo que a gente tem no nosso corpo, que ele está presente entre as extremidades do quadril com o joelho, localizado na coxa. Agora é a patela, que é um osso triangular chato localizado no nosso joelho. Ele é responsável pela proteção da articulação do nosso joelho. A patela diminui a tensão necessária para a extensão da perna. Ela funciona como uma roldana. Agora eu vou falar sobre a tíbia, que é o segundo maior osso do nosso corpo. Ela fica localizada na nossa perna. Ela é responsável pela sustentação do peso do nosso corpo. E também é a única que articula com o fêmur na articulação do joelho. Agora eu vou falar sobre a fíbula, que é um osso longo que faz parte da articulação do joelho, mas não tem função nenhuma com a sustentação do nosso corpo. A fíbula é muito fraca, então ela pode ser quebrada facilmente. Quando há momentos de quebrar a fíbula e a tíbia, a atenção principal vai para a tíbia, porque a fíbula ela pode continuar quebrada sem causar dano nenhum. Agora eu vou falar sobre os ossos do pé e do tornozelo. Os ossos do pé e do tornozelo são divididos em tarso, metatarso e falange. Somando, são 26 ossos que trabalham juntos. Tornozelo é a articulação entre o pé e a perna, sendo formado pela tíbia, fíbula e um osso do pé, que é o talos. Também existe a cintura pélvica, formada pelo osso ilíaco. Ela é responsável pela ligação entre os membros inferiores ao tronco, que corresponde a uma porção do esqueleto axial. E agora eu vou falar sobre os ossos do pé. Como eu disse antes, se divide em ossos do tarso, metatarso e falange. Agora eu vou falar sobre os ossos do tarso. Fileira proximal calcâneo. É o maior osso tartais. Forma a estrutura óssea do calcanhar. O tendão de calcâneo é conhecido como tendão de Aquiles. E o talos é o osso mais superior do pé e é suportado pelo calcâneo. Agora eu vou falar sobre os ossos metatarsos, que são 5 ossos no metatarso, numerado de 1 a 5 no sentido medial ao lateral. Quem são os 5 ossos? São os dedos do pé. E tem uma observação que o dedão é chamado como hálus. Agora eu vou falar sobre as falanges. Com exceção do hálus, é como a mão. Todos os dedos possuem 3 falanges, que é a falange proximal, a falange medial e a distal. Como também a mão, o polegar, o dedão do pé, o hálus, ele só possui 2, que é a falange proximal e a falange distal. Agora eu vou falar sobre a última coisa, que é o símbolo inferior. O que é o símbolo inferior? É o que liga o esqueleto axial aos membros inferiores. Ele é composto pelos ossos do quadril, o ilho, o isquio, o pubis e também o sacro. O osso do quadril é um osso par, grande, chato e irregular, formado pela união de 3 ossos, como eu já disse uma vez, que é o ilho, o isquio e o pubis. Esses 3 ossos se unem em uma grande cavidade articular, o acetábulo. A união dos 2 ossos ilíacos, direita e esquerda com o sacro, formam a pelve. Agora eu vou falar sobre o sacro. Ele tem a forma de uma pirâmide quadrangular, com a base voltada para cima e o ápice para baixo. Articula superiormente com a quinta lombar e inferiormente com o cóccix. Esse osso nada mais é que a fusão de 5 vértebras que na criança ainda pode ser separada. Agora eu vou falar sobre a pelve, que é a última coisa. A pelve possui uma grande resistência e ela apresenta diferença de gênero, tanto na razão funcional quanto no desenvolvimento. A estrutura da pelve é criada a mulheres para dar a habilidade de engravidar e dar à luz. Para os homens, elas são capazes de suportar mais pesos e possuem mais músculos em sua estrutura. E a união de todos esses 126 ossos e as funções é o que constitui o nosso esqueleto apendicular.